Oi, gente! Hoje nós vamos dar uma retomada aos nossos conteúdos, né? Focando aí em capitalismo financeiro, tá? Para alguns uma revisão, para outros um início, enfim, vamos seguindo aí. O foco em vocês está sendo dar uma continuidade por conta do Enem, tá? Vamos seguindo aí. Capitalismo financeiro. Afinal, o que é o capitalismo financeiro? Nós sabemos que o capitalismo financeiro corresponde à terceira fase do capitalismo, onde lá no finzinho do século XIX, mas propriamente se solidifica no século XX, né? Se toma aí essa posição gigantesca, né, do acúmulo de capital, tanto da fase industrial como dos sistemas bancários. Então, a partir daí, nós vamos ver um novo posicionamento, tá, desse sistema capitalista. No capitalismo financeiro, nós temos diversas características. Propriamente dito, nós vamos ter uma principal, que corresponde ao controle da economia pelos bancos e grandes corporações. Tá? O capitalismo financeiro, quem domina o sistema, quem define o sistema, são bancos, corretoras, instituições financeiras e grandes corporações. Por isso que ele se remete a esse período, porque é primordial, né, o vetor fundamental dessa fase capitalista. Com isso, vão surgir então as empresas globais, ou o que nós chamamos de transnacionais ou multinacionais. Essas transnacionais ou multinacionais são grandes empresas globais que têm como característica a sua matriz ser instalada no seu país de origem e a sua filial, ou no caso filiais, espalhadas por vários países no mundo inteiro. Isso vai favorecer o quê? A obtenção de lucro, obviamente, e a produção e expansão do seu mercado aí consumidor. Notavelmente, vai haver um aumento da concorrência internacional, pois não vão ser só uma ou duas empresas, serão diversas que vão começar a se expandir, se instalar para países, inclusive desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso vai gerar esses termozinhos aí, né? Monopólio e oligopólio. O que seria monopólio? Mono vem de um. Então, monopólio é quando uma grande empresa, ou até mesmo ela domina, né? Vamos dar como exemplo uma multinacional, ela domina o mercado. Mesmo que se tenha concorrentes, porque a característica do capitalismo é de ter concorrência, mas ela ainda domina todo esse mercado. Oligopólio é quando, na verdade, existe mais de uma. São poucas, mas é mais que uma. Elas se unem, né, para dominar todo esse mercado. Então, assim, a concorrência ela vai ser totalmente afetada, né, por essa unificação ou essa união entre essas grandes empresas. Capitalismo financeiro vai trazer para si, né, os produtos financeiros. E que produtos financeiros são esses? Vão surgir aqui então as ações, moedas, empréstimos, financiamentos, né? As ações correspondem nada mais do que uma parcela que agora eu posso adquirir de qualquer empresa, né? Eu vou colocar, por exemplo, a Vale aqui instalada na nossa região. A Vale, ela tem lá na Bolsa de Valores o preço de diversas ações. Eu posso comprar quantas ações eu quiser e a partir daí ter uma determinação de poder ou aquisição de lucros advindos dessa empresa. Moedas. Quando eu me refiro a moedas, corresponde, por exemplo, ao dólar americano, o real brasileiro, o euro europeu e assim por diante. Outros produtos que vão se expandir em nível, vamos dizer assim, muito elevado, serão os empréstimos e financiamentos. Não é que não se existia antes desse período, porém, aqui vai ter um nível de acessibilidade muito maior, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né? Isso vai promover esse domínio, no geral, desses bancos, né? Dessas instituições financeiras. Surge, então, oficialmente, a Bolsa de Valores, que nada mais é do que um sistema financeiro onde se negocia capitais, ações e títulos financeiros. Onde quer o exemplo das ações que eu posso adquirir na Bolsa de Valores, seja ela de Nova York, de São Paulo, eu posso adquirir ações de qualquer empresa que ali esteja disponível. Naturalmente, vai promover a ampliação do mercado internacional
e mundialização dessa economia. Uma grande característica do sistema, dessa fase capitalista financeira, ou monopolista, como queira, é a expansão do imperialismo. O imperialismo nada mais é do que a partilha, né? Vai se definir ali um neocolonialismo no continente africano. Nós sabemos que os europeus, com todo esse egocentrismo, eles foram sim os povos que colonizaram diversos países, diversos territórios em todo o mundo. Porém, na Europa, já no século XX, eles retomam esse processo de neocolonização agora no continente africano. Eles simplesmente se reúnem, o que nós chamamos de Conferência de Berlim, para partilhar a África, divide o território como fossem os próprios donos e determina os países que vão dominar cada região de todo esse continente. É importante salientar que esse processo de imperialismo, mesmo no século XX, vão trazer consequências atuais para o continente africano que são sentidas até os dias atuais, como os conflitos entre os povos, como a pobreza, exploração que foi oriunda desse período aqui imperialista. Aí nós vamos chegar agora a termos extremamente financeiros, né? Nós vamos ter aí o cartel, o trust e o holding. O que seria o cartel? O cartel é um acordo entre empresas. É importante salientar que no Brasil é um acordo ilegal, tá? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. O trust é nada mais do que a fusão de empresas do mesmo ramo. Tem uma empresa que elas trabalham com o mesmo produto e daí decidem então se juntar para se fortalecer no mercado. O holding nada mais é do que uma empresa que controla as ações ou até mesmo controla outras empresas. A gente vai ter exemplo a seguir. O cartel é um acordo entre as empresas e aqui nós temos como exemplo os postos de combustíveis, né? O cartel tem como principal objetivo tabelar preço, dominar o preço. Então, os postos de combustível simplesmente os donos se unem e decidem então que a gente vai definir aqui em Craíbas o mesmo valor da gasolina no meu posto vai ser no seu também. E isso, gente, esse acordo para dominar, para tabelar o mesmo preço, ele prejudica totalmente quem? Os consumidores. E isso aí tira aquela característica de capitalismo que fala de livre concorrência. Não vai existir livre concorrência se eu só tenho a opção de em qualquer posto da cidade que eu for ter o mesmo valor. Chegamos ao trust. Trust que é a fusão dessas empresas. Aqui como exemplo nós temos a Sadia e Perdigão. Elas mantêm as suas marcas, contudo elas se fundem, elas se juntam para dominar o mercado, tá? Eu tenho o holding, nada mais é do que uma empresa que controla as demais, que compra, que domina as ações das demais. Aqui nós temos como principal, aqui um exemplo, é a Coca-Cola. Aqui no Brasil nós temos essas marcas, né, que até então eram particulares em si. Guaraná Jesus, Sucos Mais e Mate Leão. E a partir do momento que a empresa, a marca Coca-Cola, ela percebe uma certa concorrência, que ela vai lá com todo o seu poderio mundial, adquire aquela marca, que foi o que aconteceu com o Guaraná Jesus. Guaraná Jesus é um refrigerante, para quem não conhece, um refrigerante rosinha, que o nome dele é Jesus, né? Ele é muito comercializado e ele é, vamos dizer assim, cultural daquela região ali do norte e principalmente ali Maranhão, Piauí, também é possível encontrar muito esse refrigerante. A partir do momento que essa empresa, a marca, começou a se expandir, a Coca-Cola observou que ali poderia ser uma concorrência no território, foi lá, comprou a marca e ela limitou a venda e a produção desse produto apenas naquela região. Chegamos, então, a uma característica primordial do capitalismo financeiro, que é marcado pela crise de 1929, a Grande Depressão. Essa crise, ela simplesmente levou diversas indústrias e bancos, inclusive, à falência. Por quê? Essa concentração econômica, na verdade, essa concentração econômica promovida pelo capitalismo financeiro, ela vai promover diversas crises, é natural. Independente de quem esteja no governo, independente do país, promove-se sim uma possível crise. Inclusive, a gente vai ver várias no decorrer desde o surgimento da Bolsa de Valores.
Porém, a mais famosa vai ser a Grande Depressão, ou crise de 1929. Ela é caracterizada como a Grande Depressão por ter levado à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? E isso promoveu um efeito dominó levando à recessão mundial, tá? Por exemplo, que nós vamos vincular mais à frente sobre a crise atual que nós estamos vivenciando. Essa crise aí levou milhares de bancos, indústrias à falência. Isso porque, naquele período, eles se atinham ao que nós chamamos de liberalismo, que é uma teoria, né? É uma teoria economista, que a gente vai ver mais à frente. Posteriormente, nós veremos liberalismo, que é marca do capitalismo industrial, keynesianismo, marca do capitalismo financeiro, e neoliberalismo do capitalismo informacional, que a gente vai ver na próxima aula. O liberalismo ele vai ter o seu ápice no capitalismo industrial. Por quê? Simplesmente estava grande produção, grande acúmulo de capital, então apareceu aí essa teoria que foi adepta, né, e aceita, o liberalismo, por Adam Smith, onde ele alegava que, na verdade, o Estado não deveria interferir na formulação e aplicação de políticas macroeconômicas. O Estado referente aqui é o governo, ele não deveria interferir nas ações financeiras, econômicas do país. Isso ele alegava principalmente porque naquele período estava no ápice do desenvolvimento. Onde ele alegava assim, né? O Vicente de Gournay, vocês sabem que o meu inglês não é bom, tá? Fica a dica aí. E simplesmente deixa a frase que marca esse período. Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo, né? Ele alegou essa frase aí no período que estava o ápice do desenvolvimento do capitalismo, que era o capitalismo industrial. Porém, ao chegar na crise de 1929, nós vamos encontrar aí uma grande crise que as próprias indústrias, os próprios bancos, eles não conseguiriam se recuperar sozinhos. Com isso vai surgir o keynesianismo. Simplesmente John Maynard Keynes defende que para promover a retomada do crescimento e do emprego, né, a partir dessa crise aí, dessa grande depressão e recessão mundial, é necessário a intervenção do Estado na vida econômica, sobretudo por meio de grandes investimentos e pelo fortalecimento do mercado de consumo, que via melhorar aí essa distribuição de renda. O que acontece? No ápice do capitalismo industrial, o liberalismo era propagado porque eles não tinham, como estavam no ápice do desenvolvimento, não tinha necessidade de intervenção do Estado. Com isso, eles defendiam e foi instalado então o liberalismo. A partir do momento que nós chegamos à crise de 1929, entrou numa grande depressão, indústrias, bancos começaram a quebrar, eles perceberam que era sim necessário, né? Surgiu aí o keynesianismo, que foi o que, na verdade, essa teoria foi o que fundamentou os Estados Unidos a se recuperar dessa crise econômica, que é o que nós demos o New Deal, né? Novo acordo ou novo plano. Os Estados Unidos, então, se apegou ao keynesianismo, onde diz que o Estado tem que sim que interferir nas questões econômicas, principalmente nesse caso, que estava uma crise, falência. Então, o que o Estado fez? O Estado, né, norte-americano começou a investir em obras públicas, na produção e no consumo, para assim retomar. E foi assim que os Estados Unidos conseguiu se recuperar dessa grande depressão. O que nós podemos constatar? Que na crise, né, no capitalismo financeiro, que tiveram suas grandes marcas, seus grandes ápices, também teve uma grande crise. E a partir daí gerou um questionamento sobre essas teorias econômicas, o liberalismo, o keynesianismo, e mais à frente a gente vai ver as próximas propostas na aula quando começa o capitalismo informacional. Sintetizando aqui, eu busquei para vocês também atualidades, tá? De crises econômicas e consequências e uma linha histórica, vamos dizer assim. Nós sabemos que a crise que nós estamos vivenciando atualmente, ela é no nível, né, mundial, que já tem grandes previsões, que naturalmente isso vai mudar o modo de vida, as relações de trabalho, os hábitos de consumo, tudo isso vai ter um grande peso, inclusive na participação do Estado, né, na retomada dessa crise. Eu tenho aqui também exemplos de crises anteriores. A grande crise de 1929, que deixou como legado não desperdiçar, porque foi uma superprodução. Nós também temos aqui a crise de 2008,
que o seu legado de precariedade e iniquidade ainda empobrecem a vida de milhões de pessoas, né? Principalmente democracias ocidentais. Ainda tem como consequência esse empobrecimento, a desigualdade. E aqui nós temos, né, uma epidemia que nós estamos vivendo, na verdade, nós estamos vivendo uma pandemia. Ela interfere no sistema capitalista? Totalmente. Um exemplo aqui de uma epidemia anterior, que foi da gripe de 1918, que teve um grande impacto, porém teve também uma lição com tudo isso, que foi a criação de sistemas nacionais de saúde nos países europeus. Aí aqui nós vamos saber, toda crise ela vai provocar um choque econômico, uma herança e vai trazer também feridas e também mudanças, né? É importante salientar que após esse período que nós estamos vivenciando, que apesar de ser uma crise sanitária, né, a questão de saúde, ela vai se refletir totalmente nos fatores sociais, políticos e econômicos. Dentre isso aqui, nós não sabemos de fato qual será a consequência exata, mas existem muitas previsões de que quanto mais tempo durar essa crise, maior será o dano, tanto econômico quanto social. O que nós temos aqui a ser feito, né? Os analistas alegam que vão ser necessárias décadas para se retomar dessa crise atual. Nós estamos vivendo um período histórico, tá? E isso vai trazer, sim, transformações, né? Esse vírus, essa crise que nós estamos vivenciando agora, essa crise sanitária humana, ela vai trazer uma ressignificação, né? É necessário ressignificar tudo isso que a gente vivencia, seja através de observar essa superpopulação, o turismo maciço, cidades imensas, viagens aéreas constantes, redes de fornecimento a milhares de quilômetros e uma extrema desigualdade na divisão da riqueza e nos sistemas de saúde públicos, né? Nesses sistemas de saúde públicos, junto a todo esse contexto, tem que ser, sim, ressignificado, tem que haver um novo olhar a partir desse momento histórico, né, que vai trazer, sim, consequências nesse sistema capitalista do qual nós estamos trabalhando. Afinal, o que fica com tudo isso? Vai haver mudanças. Gente, vai haver mudança no modo de se ver. Um exemplo que nós temos aí, nessa crise que nós estamos passando, a produção de vários medicamentos, eles estão em, por exemplo, sistemas produtivos fragmentados, né? Por exemplo, uma parte da produção do medicamento é produzida na China, outra parte na Índia. Então, é necessário, sim, vamos dizer, na verdade, assim, um recondicionamento dessa realidade. E isso vai promover, então, uma reindustrialização da Europa e dos Estados Unidos. Isso é uma previsão futura, né? Onde ele fala sobre essa ressignificação desse modo de produzir hoje, que muitas vezes a gente se detém a coisas que estão em países a quilômetros de distância. As empresas aí das multinacionais já pensavam nesse questionamento, nessa relação de dependência de outros países. E com essa situação atual é que nós vamos vivenciar cada vez mais. Uma coisa é fato, esse processo que nós estamos de globalização, que é inclusive o nosso próximo ponto, capitalismo informacional, ele não tem como se reverter, tá? O que a gente tem que fazer é lidar com essas consequências, com esse capitalismo. Como será visto o capitalismo? Cuja única vivência do capitalismo é uma crise, né? A nossa geração que é mais jovem, como será esse novo modo de vida? Ainda é cedo para saber, mas o que a gente sabe é que vai ter, sim, mudança, né? É necessário que haja mudança diante de tudo isso, inclusive no sistema capitalista também. Enfim, o bem-estar mundial será muito maior se os países optarem pela cooperação, ajuda e solidariedade em muitos, no caso, momentos de crise, e por compartilhar informação e avanços científicos, em vez de fazê-lo pela autarquia e o confronto, né? Diz Rafael Dominique. Ou seja, já seria uma crítica atual para a condição geopolítica que nós estamos vivenciando, né? Enquanto alguns países estão querendo monopolizar os insumos, recursos de saúde, que todos os países do mundo estão no mesmo barco. É importante salientar que agora é um momento de unificação, de cooperação, tá? Para quem sabe, no futuro próximo a gente venha rever toda essa crise com algo bem positivo. Aqui, gente, eu tenho algumas questõezinhas, tá? Que nós, possivelmente,
Inclusive, eu já preparei um textozinho, uma elaboração de questões das quais nós iremos responder. Mas só para finalizar, vamos deixar esse aqui. O capitalismo financeiro é também chamado de capitalismo monopolista. Isso é fato. Assinale a alternativa que apresenta a característica que melhor indica o uso dessa denominação. Lembrando que monopolista tem a ver com um domínio único, né? Ali, qual é a característica que melhor indica o uso dessa denominação? Legalização dos cartéis, avanço do neocolonialismo sobre o terceiro mundo, criação de blocos econômicos ou a formação de empresas multinacionais. Deixa para vocês, daqui a pouco lá no grupo, vou disponibilizar todo o material de questões, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço para vocês.